Bom dia! Hoje eu e o meu grupo iremos apresentar e comparar os impostos entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas primeiro eu vou explicar o que é um imposto. Imposto é um tributo obrigatório que todo cidadão ou empresa deve pagar ao governo, seja ele federal, estadual ou municipal. É uma forma do governo de arrecadar recursos financeiros pelo Estado para garantir a infraestrutura, serviços públicos e despesas públicas para uma sociedade. Os impostos dos Estados Unidos são bem menos complexos do que no Brasil. O órgão responsável pela coleta desses impostos é o Internal Revenue Service, ou IRS, um braço do Department of Treasury, que é o Departamento do Tesouro, que equivale à Receita Federal do Brasil. Os impostos são divididos em federais, Federal Income Tax, e estaduais, Sale Tax and Property Tax. Income Tax. Income Tax é um imposto federal que incide sobre a renda. Portanto, ele possui uma alíquota única para todo o país e varia de acordo com a renda salarial do indivíduo. Income Tax é um tipo de um imposto de renda e a diferença é que quem comanda é o Estado e não o governo federal, ou seja, pode variar de estado para estado. Por exemplo, na Flórida, esse imposto nem existe, porque a Flórida é um estado turístico dos Estados Unidos, o mais turístico. Então, esse imposto nem existe, porque quem decide morar na Flórida acaba sendo agraciado por mais esse benefício. Tax e Property Tax. Sales tax são impostos cobrados em supermercados e lojas em geral. Ele possui uma taxa fixa em uma boa parte dos Estados Unidos. Em alguns lugares, essas tarifas podem variar sim, não só de estado para estado, mas de acordo com a cidade em que você está. Em algumas alíquotas de estados e cidades, Miami tem 7%, em algumas regiões chegam a 6%. Orlando tem 6,5% e Tampa tem 7%. Alabama, 8,45%. Califórnia, 8,38% e São Francisco, 8,5%. Uma boa notícia é que nem todos esses produtos são taxados por esse imposto. Em alguns estados, por exemplo, alimentação e roupa, eles não são cobrados. Já no Brasil, são divididos em federais, estaduais e municipais. Os federais são responsáveis por cerca de 60% do total das arrecadações dos impostos no país, sendo os que têm maior quantidade e mais reconhecidos por suas siglas. Já os estaduais são destinados à manutenção de administração do governo estadual, como financiamento de serviços públicos estaduais e investimento em infraestrutura a nível estadual, como escolas e faculdades estaduais e rodovias estaduais. Os impostos municipais são destinados à manutenção da administração pública local. Serviços de manutenção locais são destinados a escolas municipais e unidades de pronto atendimento. Os impostos de propriedade nos Estados Unidos é calculado com base no valor de mercado no imóvel. Já no Brasil, é calculado pelo IPTU, que cobra todo ano de proprietário de zonas urbanas, e se o proprietário tiver mais de um imóvel, ele vai pagar o valor de todos. Os impostos de herança dos Estados Unidos, chamados de State Tax, é devido pelo governo estadunidense sempre que um residente ou não residente que possui bens no país morre. A alíquota varia de 18% a 40%. Entretanto, o grande diferencial é a faixa de isenção. No Brasil, o pagamento cabe aos herdeiros que recebem os bens descritos no inventário ou no testamento. O valor da alíquota cai sobre o valor venal do imóvel. O valor venal é estipulado pelo governo e não tem nada a ver com o preço do mercado. Os impostos de renda nos Estados Unidos eles são declarados a partir de uma série de formulários onde o cidadão preenche a realidade fiscal, o nascimento, a residência e o investimento no país. No Brasil, o cidadão preenche uma renda federal, onde ele cita seus bens, seu rendimento e as suas despesas no ano anterior. Nessa declaração do ano, o contribuinte deverá preencher com informações sobre a renda que teve nos 12 meses no ano anterior. O Income Federal Tax
É o Imposto de Renda Federal dos Estados Unidos que deve ser pago ao IRS, que é o Internal Revenue Service, de acordo com o lucro da sua empresa ou da sua companhia, enquadrados na categoria C Corp, e ele é taxado em 21% e não em mais faixas. Já no Brasil, a declaração do ISS deve ser feita por um sistema eletrônico no 25º dia do mês seguinte à prestação do serviço. No Brasil, o valor da alíquota varia de estado para estado, porém a maioria dos estados usa uma alíquota de 17% do valor do produto. Por exemplo, se o produto vale 10 mil e sua alíquota for 17%, o valor do tributo vai ser 1.700 de lucro nos Estados Unidos. É obrigatório que os ganhos sejam integralmente separados entre os sócios, que serão tributados entre 10% e 37%, de acordo com sua participação nos lucros da empresa. Já no Brasil, é preciso ser registrado e indicado o tipo de rendimento, nome, CNPJ da